Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e estamos aqui para um vídeo extra. O canal Loucos por Ti, aqui do YouTube, normalmente só vai ter os vídeos de pós-jogos. A gente vai aparecer raramente aqui, como nessa situação, com alguns vídeos extras pontuais para dar alguma informação que eu acho que precisa ser mais detalhada do que é nas nossas outras redes sociais. Inclusive, antes da gente passar, pela informação desse vídeo extra, primeiro aqui do canal Loucos por Ti, eu queria pedir para vocês, é claro, se inscreverem aqui no YouTube. Caso vocês gostem desse vídeo, que vocês possam curti-lo, compartilhá-lo com toda a sua família, amigos, entre outros, e também que você possa hypá-lo para dessa forma ajudar muito, o meu trabalho, o trabalho do meu parceiro Cauãzinho. E é claro, caso você não tenha tempo para ficar vendo eu falar um monte de baboseira aqui por muito tempo, por um tempo muito longo, e você queira se manter 100% informado do Corinthians, ou seja, das informações do Corinthians, eu peço que você siga o Loucos por Ti lá no TikTok e no Instagram que estão aparecendo aqui embaixo. É muito fácil, só você digitar lá @loucosporti 2012 que você nos encontra e aí, seguindo a gente por lá, você acompanha e estará 100% inteirado de tudo que acontece no Timão. Então, se você gosta da notícia mastigadinha, de algo simples, que não demanda tanto tempo para você ler ali numa hora de almoço do seu trabalho, segue a gente por lá, porque você fortalece dessa forma muito o meu trabalho e se mantém 100% atualizado do Coringão. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos para o ponto ápice desse vídeo. Por quê? Qual que é o ponto ápice? José Martínez. Martínez, ele vem sendo assunto no Corinthians desde o início do ano, devido todo o problema que ele enfrentou na reapresentação, demorou um mês para se reapresentar, devido à crise política na Venezuela e tudo mais, isso todo mundo já está careca de saber. Mas nessa terça-feira, o torcedor corintiano foi pego de surpresa com a notícia que o José Martínez estaria fora da temporada do Corinthians em 2026, devido a uma lesão de LCA, uma lesão no ligamento cruzado anterior, no caso do Martínez, no joelho esquerdo. Uma das lesões mais graves que um atleta pode sofrer, tanto atletas do futebol quanto atletas de outras modalidades, e que tira o atleta de campo ou dos serviços de 8 a 9 meses, o que daria basicamente o fim da temporada, porque a temporada acaba mais cedo esse ano. Então, o Martínez estaria apto para jogar apenas em 2027. Por que esse assunto é tão importante que demanda um vídeo aqui no nosso canal do YouTube? Porque tem umas peças e informações desses quebras-cabeças que eu estou tentando montar e eu estou um pouco assim sem entender. Eu estou assim perdidinho no pagode. E aí eu precisava vir aqui conversar com os senhores, porque, obviamente, o espaço dos comentários está livre para vocês me ajudarem a montar esse quebra-cabeça. Que quebra-cabeça é esse? Porque em meio a sumiço, como disse o Carrilho durante a comemoração do título da Supercopa, o sumiço do José Martínez, período que ele ficou lá na Venezuela sem poder voltar para o Brasil e se reapresentar ao clube, a gente teve duas informações rolando por aqui. A primeira, vindo do Dorival Júnior, onde ele disse em coletiva de imprensa, após e algumas vezes não, foi após um jogo, foi após acho que 2 jogos, ele foi perguntado sobre o caso Martínez e ele foi bem claro em dizer: não estou tendo contato com Martínez. Ele reclamou bastante, não usou certamente essas palavras, mas ele deixou bem claro de que o contato dele com José Martínez vinha sendo muito complicado, que ele não estava conseguindo manter contato com o atleta. Porém, do outro lado, o José Martínez respondeu, soltando uma nota oficial, dizendo que mantinha contato diário com a diretoria corintiana. E aí, a informação de hoje me deixou muito encucado. Por quê? Por tudo que eu li sobre o caso,
Me parece que o Corinthians foi pego de surpresa. Pelas informações que estão saindo, assim, para mim ficou um pouco claro que o clube foi extremamente pego de surpresa pela lesão do Martínez. E aí eu fico me perguntando, se o Martínez disse que estava conversando diariamente com a cúpula do clube, o Corinthians estaria sendo pego de surpresa por essa lesão. E o porquê do Corinthians estar nesse momento cogitando uma possibilidade de rescisão contratual? Eu, sinceramente, fiquei embasbacado e um pouco perdido. Eu vou ler aqui uma matéria escrita por Bruno Pantarotto e Fábio Marinho, lá do meu timão, que explica um pouco do que foi essa tarde, esse dia de terça-feira, devido ao caso Martínez. Corinthians estuda a rescisão contratual de José Martínez, entenda. A passagem do volante José Martínez pelo Corinthians pode estar próxima do fim. A diretoria alvinegra estuda a rescisão contratual do venezuelano, segundo informações do canal Café com Setoristas, e que foram Café com Setorista e confirmadas pela equipe do meu timão. O Café do Setorista é o Samir Carvalho, para quem não está tão ambientado com as informações do Corinthians, tá? A alta cúpula do Corinthians já recorreu ao departamento jurídico para analisar a possibilidade de rescindir o contrato por justa causa do jogador, que sofreu a ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante o período de férias. Seu vínculo atual é válido até 31 de dezembro de 2027. O jogador venezuelano retornou às atividades no último sábado, já relatando dores no joelho esquerdo, no domingo, após a derrota para o Palmeiras. O técnico Dorival Júnior informou que Martínez havia sido encaminhado ao departamento médico. Nesta segunda-feira, creio que eles tenham colocado errado, que foi na terça-feira, né? Foram divulgadas imagens que mostravam o atleta atuando em jogo festivo na Venezuela, já com uma proteção no joelho esquerdo, além de aparecer mancando em vídeos do evento. O atleta já havia causado dores de cabeça para a comissão técnica após o atraso de mais de um mês em sua reapresentação. Dorival Júnior afirmou em diferentes momentos ter encontrado dificuldades para se comunicar com o jogador e também ressaltou a falta de volantes com um perfil mais defensivo no elenco. Com isso, a ausência de José Martínez passou a ter um impacto ainda maior no planejamento da comissão técnica. O volante viajou ao seu país durante as férias para regularizar o passaporte, mas acabou impedido de retornar ao Brasil após o fechamento das fronteiras em meio à crise política. Segundo informações fornecidas pelo próprio jogador ao clube, a solicitação do novo documento foi feita no dia 13 de janeiro. Enquanto não conta com o José Martínez, à sua disposição, o técnico Dorival Júnior possui apenas duas opções para o setor, Raniel e Charles. Agora, o comandante deve ganhar o reforço do volante Alan, emprestado junto ao Flamengo, até o fim de 2026. Lendo essa matéria aqui com vocês, eu simplesmente entendo que tanto o clube foi pego de surpresa com a informação do Martínez e do lado do atleta faltou comunicação. E aí você começa a ver que o Dorival claramente estava certo. Porque essa matéria evidencia que o Corinthians foi pego de surpresa. Essas fotos vazadas mostram um descaso do atleta. Porque vamos ser sinceros, você está lesionado, está sentindo dores no joelho, você vai jogar um jogo não sendo pelo seu clube profissional, não sendo acompanhado pelo departamento médico do clube que te paga. Então aqui é um erro gravíssimo do lado do Martínez. E creio que seja neste ponto que o Corinthians esteja buscando essa possível rescisão por justa causa. Porque o Martínez ele foi muito irresponsável. Mas do outro lado, eu consigo ver um Corinthians
Assim, sabe, nas primeiras informações que a gente teve, o Corinthians disse que havia mandado treinos para o atleta. Ele postou vídeo treinando. Depois, começaram a pensar em multar o Martins pela demora. Então, assim, claramente, o Dorival, nas coletivas em que ele disse que não tinha contato com o Martins, ele estava falando totalmente a verdade. Porque tanto o Corinthians quanto o Martins parecem, nesse momento, estar completamente desconectados. As informações, na minha visão, não se conectam. Assim, em nenhum momento elas se conectam. Se o jogador estivesse falando e comunicando a diretoria do clube todo santo dia, na minha humilde opinião, não era para o Corinthians ser prego de surpresa com a lesão. E com as informações ditas aqui e todas as outras que foram ditas durante essa terça-feira, para mim fica um pouco claro que o Corinthians não fazia ideia da lesão do José Martins. E aí é algo que prejudica muito o planejamento do clube. Por mais que o Alan esteja chegando agora, que a comissão técnica do Dorival entenda que o Alan chega para ser essa reposição ao Raniel e tal, é algo que prejudica muito o planejamento do clube, né? Porque se o José Martins tivesse mesmo, e aí eu estou supondo aqui, comunicado ao clube que ele estava lesionado, o Corinthians poderia ir atrás de reforços com mais frequência, porque já sabia, teria da lesão do atleta. Agora, não foi atrás de jogadores. O único jogador dessa característica de marcação era o Alan. Ou seja, ninguém sabia da lesão do Martínez. Então aqui, para mim, o Martínez ele tem um erro muito grande, que é essa falta de comunicação, né, com o clube e de não ter ido jogar, porque, pô, se o cara estava lesionado, não deveria ir. Então, uma falta de senso, uma falta de profissionalismo mesmo, que eu acho que faltou muito profissionalismo do Martínez. Se ele fosse profissional mesmo, ele falava, galera, tô mal do joelho, não vai dar. Pode ser até que ele foi jogar sentindo algumas dores, e nesse jogo aconteceu um rompimento total do ligamento. Se tornou uma lesão de LCA. Não era. Se tornou. Então, assim, é um caso que me deixa extremamente indignado, cara. Porque como torcedor corintiano, a gente quer ver esse clube com organização. A gente quer ver esse clube com seriedade. Quando você vê algo como essa, que foi noticiada nessa terça-feira, você fica de cara, bicho. Porque pra mim, faltou o Corinthians ser mais aberto. E ó, depois que o Martins postou, pô, tô conversando com a diretoria, o Corinthians vinha falar, olha, sim, ele mantém contato, ou se não, não, ele não tem mantido contato, será multado e tudo mais. Ser mais claro, porque o torcedor fica num momento desse perdido. Ele fica assim, sem rumo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que o Martins errou, caso o Corinthians rescinda mesmo com ele, seria um acerto, porque ele se mostrou um profissional sem ser profissional. Ele mostrou um despreparo profissional gigante. O Corinthians também não me convence de nada. Porque, pô, a gente quer saber. Sabe? A gente precisa de informação. A gente precisa que o Corinthians venha a público, solte uma nota, explique o que está acontecendo. O Corinthians deveria ter feito isso no momento que o Dorival começou a falar: eu não estou entrando em contato com o atleta. O Corinthians devia vir a público e falar: olha, é verdade, o Martins não está entrando em contato com a gente não sabe o que está acontecendo com o Martins. E com tudo que a gente está lendo, pelo que foi dito pelo Carrilho na comemoração do título, as palavras do Dorival nas coletivas, o Corinthians não fazia ideia do que o Martins estava fazendo. O Corinthians não tinha, assim, noção nenhuma do que fazia o Martins durante o dia, de como ele estava se mantendo fisicamente. Isso é muito preocupante, isso é muito sério.
É claro, a culpa de tudo isso, para mim, é o antiprofissionalismo do Martínez. Porque ele foi totalmente errado em ir jogar. Ele ir jogar a partida foi totalmente errado. Ele estar com dores no joelho e ir para a partida, para mim, é ridículo. É de uma cara de pau e uma, assim, sem vergonhagem com o clube gigante. Sim, um despreparo absurdo um atleta fazer isso, assim, um descaso. Então ele tratou o Corinthians como se não fosse nada. O clube que paga os salários dele. O mínimo que o Martins deveria ter feito, e aí creio eu que ele teria razões para não ser, né, e no final das contas demitido e ter seu contrato rescindido, seria ele falar: olha, eu avisei o clube, eu notifiquei o Corinthians, perguntei se eu estava liberado para jogar. Aí seria outros 500. Mas com as informações que chegaram até aqui, eu sendo bem sincero, vejo um erro do Corinthians que não informa nada. A gente fica, sim, completamente a ver navios. E um erro grosseiro do Martins, que pode ter estragado uma trajetória muito bacana que ele tinha para construir no clube. Um cara que rapidamente se identificou com a torcida, criou uma identificação pelo jeito de ser, por ser um jogador catimbeiro, ser um jogador raçudo, jogador que se entrega dentro do campo, algo que o torcedor do Corinthians sempre quis. E o torcedor via o Martínez dessa forma. Então, eu acho uma puta de uma sacanagem o que o Martínez fez. E eu concordo demais com os torcedores que, nesse momento, pedem a rescisão do atleta. Eu acho que é um caminho muito complicado, porque ele está lesionado, e aí é difícil você rescindir com um atleta lesionado. Eu acho que a lei não permite, ela só deve permitir caso o Corinthians comprove, né, que ele se lesionou nas férias mesmo, que ele não saiu do clube lesionado, e aí sim teria uma chance dessa rescisão acontecer. Mas, cara, sendo bem sincero, eu acho que é muita desinformação. É um problema que, cara, não deveria acontecer. A gente tá vendo o Stabile tentar colocar as coisas no eixo, fazendo acordos interessantes para o clube, tentando reduzir a dívida, sabe? Querendo colocar o clube nos trilhos, e acontece uma coisa dessa, uma desinformação para lá, jogador que chega lesionado. Aí tem o caso do marroquino lá que ninguém pediu a contratação, o cara está sendo contratado. Então, assim, torcedor corintiano, ele não aguenta mais essa patifaria que vocês fazem com a gente. A gente fica no meio do tiroteio, desarmado, sem colete à prova de balas, sabe, cara? E piu, bala pra todo lado. E você não sabe no que você acredita, bicho. Porque o clube que deveria se manifestar e ser claro para o seu torcedor não é. Qual era a dificuldade de aparecer e dizer: olha, o Martínez está falando com a gente, ou o Martínez não está falando com a gente, já estamos pensando em multas e tá. Não, é tudo nossa, às escuras. Ninguém fazia ideia da lesão do Martínez. Fomos pegos de surpresa. Gente, isso é muito triste para o torcedor corintiano. Porque a gente imagina que o clube está caminhando numa direção, acontece isso, parece que a gente está indo para outra. Então, assim, é muito complicado. Eu espero que o Corinthians apareça e, assim, descreva o que aconteceu. Que venha a público e fale o que aconteceu. Falei, olha, o Dorival estava certo, o Martins não falava com a gente, a lesão nos pegou de surpresa, nós estamos trabalhando de forma jurídica na rescisão contratual do atleta. Só isso já era necessário. Só isso já era necessário. E não essa patifaria e a gente não consegue entender nada. A gente tem que começar a conectar informação ali, conectar informação aqui, para ver se a gente descobre algo. Então, assim,
Na minha visão, o Marquinhos está muito errado, mas o Corinthians também tem uma atitude que não cabe a ele ter. Ele tem que ter uma atitude como clube de informar o seu torcedor, de esclarecer o seu torcedor, falar uma nota oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. O jogador venezuelano de 31 anos, José Martínez, demorou para se reapresentar, vai receber multa de tal, voltou lesionado e, segundo imagens vazadas, já estava atuando em jogo, sei lá, festivo na Venezuela com uma lesão e com dores no joelho. E agora estamos na justiça buscando uma rescisão contratual. É simples, não é nada difícil. É uma coisa profissional. É ser claro com o seu torcedor. Algo que, infelizmente, o Corinthians não é. O Corinthians posta 500 mil coisas na rede social todo santo dia. Por que não informar algo tão importante? Então eu fico de cara. Eu fico de cara. Porque quando a gente acha que está indo, está caminhando para os trilhos, acontece uma loucura dessa. É duro. É duro, torcedor corintiano. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam comigo. Deixem nos comentários. Caso vocês queiram trazer mais informações, me ajudarem a montar esse quebra-cabeça, porque eu falei aqui e acabei não chegando, talvez, num divisor comum, né? Algo desse tipo. Deixem nos comentários, participe aí, porque eu vou ler todos os comentários de vocês. E com certeza a gente pode ou voltar a falar desse assunto, ou, quem sabe, conversar aí pelos comentários mesmo. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Agradeço a participação de todos vocês nesse vídeo, todo mundo que aguentou esses 22 minutos aqui. Até a próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!